Pessoal, essa colocação da colega aqui é muito importante, ó. Pessoal, não vou fazer só uma página, mas eu posso fazer mais, sempre, fica muito à vontade. Outra coisa, pegou uma questão lá que tu, peraí, mas isso aqui eu nunca ouvi falar. Não te estressa com essa questão, essa tua nota para fazer posteriormente, de repente faltou alguma matéria que complementa, né? É bem isso. Outra, cara, de novo esse exercício, que saco, outro igual. Se tu percebe que os exercícios estão repetitivos e tu já sabe o raciocínio dele, passa ele, faz outro. Eu errei muito nisso no meu começo de terceirão. Eu estava muito fissurado e queria fazer todos. E eu não dava conta de fazer todos. Aquilo me deixava agoniado, me fazia dormir mal, preocupado. E aí eu não tinha essa história. Eu olhava o exercício, sabia que eu conseguia fazer. Mesmo assim eu tinha que fazer, olhar no gabarito. Não precisa dessa alucinação, cara. Se tu vê que não, esse aqui eu já fiz igual, eu sei fazer. Vai pro próximo. Pode ter certeza, tá? É importante ter esse bom senso. Galerinha, em Física C, a gente começou a dar uma olhadinha em eletrostática e nós vimos que o motivo de um mundo ser elétrico é pelo fato de o átomo ser uma criatura elétrica. Aliás, como é que é o átomo mesmo? Pequenininho, no meio tem o núcleo. Lá no núcleo moram os positivos e os que são neutro. É isso aí, é uma pegadinha clássica essa. Neutro, nêutron é neutro. E em volta, gigantesco comparado com o átomo, núcleo, eletrosfera, ali sim moram os que são... Show de bola. Nós sabemos também que átomo neutro é aquele que... Isso. Mesmo número de prótons e elétrons, mesmo número de cargas positivas e negativas. Isso é que é átomo neutro ou corpo neutro. Corpo positivo tem excesso de próton. Corpo negativamente carregado tem excesso de elétron. Até vimos também que se a gente pega dois corpos neutros e atrita, o que acontece? Sinais? Né? Porque se um ganha elétron, o outro perde elétron, ioninização por atrito, sinais opostos. Mas mesmo módulo, ou seja, se esse cara ficou com carga de 2 coulombs, qual é a carga do outro que foi atritado? Menos 2 coulombs. Sinais iguais e módulos opostos. Eu vou escrever no quadro de novo isso a título de revisão. Ioninização por contato, cheguei a comentar, está neutro e está positivo, encosta. Fica como? Cheguei a comentar isso? Então eu vou dar uma dica para ti. Estou gripado. A moça não tem nada. Aí eu vou lá e cumprimento ela, encosto nela. Se eu contaminei ela, com que doença eu contaminei ela? Com gripe, pelo amor de Deus, estava gripado, né? Se eu encostei na pessoa, eu não posso passar lepra para a pessoa. Concorda comigo? É assim que é o processo de ioninização por contato, é uma contaminação. Esse cara está neutro, esse cara está positivo. Encostei, ficou como? Positivo. Esse cara está neutro, esse cara está negativo. Encostei, ficou como? Isso eu vou escrever no quadro. Primeiro continua com a carga que ele tinha. Não igual, diminuiu um pouco a carga dele, mas mesmo sinal. Então esse cara, por exemplo, tinha 10 coulombs positivo. Esse cara está neutro e eles são iguais em tamanho. Quando eu encostar e afastar, o que o teu cérebro sugere? 5 e 5, é assim que é a natureza. A natureza não é preconceituosa, não. Quando corpos idênticos são colocados em contato e afastados, a carga é dividida igualmente, beleza? E se mantém o sinal do cara que foi, né, que eletrizou o outro. É isso? Show de bola. E assim, hoje, né, eu só estou plantando essa sementinha que hoje nós vamos documentar isso que eu estou falando. E depois de corrigir a tarefa, eu vou te mostrar o último processo de eletrização por indução, certo? Que é o que a galera prefere, já vai descobrir por quê. Pessoal, também vimos que o homem é tão doente que ele foi investigando e descobriu o valor da carga do elétron, que aliás tem o mesmo módulo da carga do próton, que é chamado de carga elementar. Acredito até que alguns já tenham guardado isso na cabeça. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, carga elementar. E se nós quisermos determinar como é o nome disso aqui mesmo? A quantidade de carga elétrica de um corpo, basta pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pelo valor da carga elementar. Essa, então, foi basicamente a discussão da aula passada. Lá na página 64, galera, vamos começar a fazer um exercício. Eu cheguei a contar para vocês a história do neutrino na aula passada, aliás, do nêutron na aula passada, que ele é feito de quarks. Sim. Cheguei a comentar isso também, né? Bom, então beleza, então vai dar para corrigir sem estresse. Página 64, exercício 1. Ah, meu Deus, o que é isso? A maior questão de verdadeiro ou falso de todos os tempos. A carga elétrica do próton é positiva e a do elétron é
negativa? Absoluta verdade. O nêutron não possui carga elétrica. Depende do teu vestibular. Se no teu vestibular tiver assim, ó, não consta no edital a física moderna. Se não tem física moderna no teu vestibular, tu deveria estar lá como verdadeiro, porque aí eles não entendem que o nêutron é feito de quarks. Nem se sabia que existiam os quarks antes, né? Aí estaria correto assinalar. Mas se o teu vestibular tem lá no edital física moderna, quer dizer que tu vai estudar física moderna e vai estudar que prótons e nêutrons são feitas de quarks. E tu vai saber que os quarks têm carga, certo? Então, para ser verdadeiro, eu vou colocar que é falso. Aí um aluno na outra sala, professor, o gabarito diz que é verdadeiro. É aquilo que eu te falei. Se essa questão originalmente vem de um vestibular que não caía física moderna, o aluno tem que fingir que não sabe que o nêutron é feito de quarks. Tem que estar lá como verdadeiro. Loucura isso, né? Isso me deixava revoltado na época. Eu ficava puto. Como assim, professor? Como assim? Não dá para ter certeza então da resposta. Tens que saber qual é o vestibular que estás fazendo, né? Tens que ter lido o edital, olhado se aquela matéria cai ou não cai. Chato isso. Para ter uma noção, isso acontece em todos os vestibulares, concursos e outros tipos de prova. Detran. A minha namorada disse que fazer a prova para renovar a carteira dela no Detran. Aí na internet tem as provinhas para tu treinar, né? Aí ela, Otávio, então olha nessa questão aqui. Era uma questão sobre mecânica. Perguntava o que compunha o sistema de resfriamento do carro. Pô, eu estudei engenharia mecânica, eu sei exatamente o que compõe o sistema de refrigeração de um carro, certo? E lá tinham duas questões que respondiam perfeitamente, dava para assinalar tanto uma quanto outra, certo? Tu acha que essa questão é para ver se o cara sabe dirigir? Não é, essa questão é basicamente para evitar que muitas pessoas gabaritem e caia na boca do povo, que é baba essa prova do Detran, né? É ridículo. Então eles fazem esse tipo de coisa justamente para ser raro o sujeito gabaritar, certo? Aí é muito comum, cara, tirei 9, tirei 9.8, tirei 8.9 e 10 é raro, mesmo que seja uma prova idiota, porque ele bota a questão dúbia. O vestibular também tem disso. Mas não se estressa, nós sabemos, né, como é que é o nêutron. O nêutron é feito de 3 quarks, um do tipo up e 2 do tipo down. Esse tem carga de 2/3 do elétron e esses menos 1/3 da carga do elétron. E é por isso que ele é nêutron. Não é que ele não tem carga. A verdade, então, é que o nêutron não possui carga. Falso, isso é falso. Um átomo neutro possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. É isso que é átomo neutro. Um íon é um átomo que ganhou ou perdeu um ou mais elétrons. Átomo neutro, perdeu elétron, fica positivo, cátion. Não é? Átomo neutro, ganhou elétron, fica negativo. Nome de íon negativo? Ânion, beleza? É mais na química que a gente usa essa nomenclatura, né? Mas bacana saber disso então. Verdade. Para se obter um ânion, deve-se fornecer prótons a um átomo neutro. Se tu fornece próton a um átomo neutro, vai rolar uma reação atômica. Bomba atômica. Então tá esquisita essa história de fornecer próton. E mesmo que nós fizéssemos uma reação nuclear, então, e enfiássemos na marra um próton a mais num átomo, ele não ia se transformar num ânion, ia ser num cátion, não é isso? Ele ia ficar positivo, ia ficar com excesso de elétrons, 2 erros então nessa alternativa 5. Para se obter um cátion, deve-se retirar elétrons de um átomo neutro. Se o cara está neutro e perde coisa negativa, vai sobrar nele coisa positiva. Cátion, com certeza, agora sim. Um corpo eletricamente neutro não possui partículas eletrizadas. Pô, até o nêutron possui partícula dentro dele eletrizada, né? Os átomos, o mundo é totalmente feito de cargas elétricas, é isso aí. Ele dizer que não tem carga elétrica é uma pegadinha. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem e cargas elétricas de sinais contrários se repelem. Os opostos se atraem, tá na boca do povo. O cara pode nem saber o que significa, mas ele sabe que os opostos se atraem. Certo? Às vezes as pessoas falam isso muito mais para falar de pessoas diferentes que se gostam, né? Mas na física tem o fato de cargas positivas se repelirem, cargas negativas se repelirem e cargas positivas com negativas se atraírem. Em um corpo eletricamente neutro, há a mesma quantidade de elétrons e de prótons, tudo bem? Mas como a massa do próton é maior do que a massa do elétron, a carga elétrica total do corpo é positiva. Peraí, deixa eu até ler de novo. Um corpo neutro é um corpo positivo. Essa é a conclusão do cara. Corpo neutro é corpo positivo. Pelo amor de Deus, corpo neutro é neutro, não é positivo. É um absurdo o que ele escreveu. E o pior, ele justificou de maneira verdadeira o absurdo que ele falou.
Nós sabemos que os prótons têm mais massa que os elétrons, mas isso não tem nada a ver com a carga elétrica. Só para constar, se tu pegasse uma balança de pratos e botasse um próton de um lado, para poder equilibrar essa balança, tu teria que colocar 1836 elétrons do outro lado. Certo? Então o próton é quase 2000 vezes mais massivo do que o elétron, mas as cargas têm mesmo módulo, e é isso que interessa. Certo? Então o cara usou uma informação verdadeira para justificar uma barbaridade que ele falou. Depois, os metais não possuem elétrons livres e por isso são bons condutores de eletricidade. Pô, é justamente pelo elétron ficar quicando de átomo para átomo, por estar livre para passear de um átomo para o outro, que ele conduz a eletricidade. Se o átomo tem os seus elétrons presos em si, como é que o elétron vai ir de um átomo para o outro para poder transmitir corrente elétrica? Então está falsa essa afirmação. Por possuírem elétrons livres é que os metais são bons condutores. Aliás, os elétrons livres sassaricando na superfície do metal é que dá aquele aspecto brilhoso para o metal, né? Aí o fóton de luz se reflete nos elétrons sassaricantes e dá aquela característica brilhosa do metal clássico. Quando uma barra de vidro é atritada com um pano de lã, há transferência de prótons de um para o outro? Imagina, né? Explode o mundo, não pode, certo? Então, próton ir de um átomo para o outro é só em reações nucleares. São elétrons que são transferidos de um átomo para o outro. Uma hora dessa, um aluno na outra turma: professor, estava lendo a apostila, que negócio é aquele ali, ó, série triboelétrica, lá na página 64. Que porcaria é aquela? Pele de coelho, vidro, cabelo humano. O negócio é o seguinte: antigamente, quando não existiam laboratórios modernos que tu podia detectar qual é o tipo de cara com o qual tu estás trabalhando, tu tinha que te basear em experiências práticas. Aí um sujeito um dia foi lá e esfregou pele de coelho em vidro. Percebeu que a pele de coelho ficava positivo e o vidro negativo. Um outro tempo depois, um outro sujeito esfregou vidro em plástico. Viu que o vidro ficava positivo e o plástico negativo. E com o passar dos anos a galera foi documentando isso. Hoje em dia, então, os livros de eletrostática possuem uma série triboelétrica. É uma série de materiais. E aí, se tu for atritar dois desses materiais, tu sabe quem fica positivo, quem fica negativo. Olhando lá na página 64, por favor, eu esfreguei lã em cobre. O que vai acontecer se eu esfrego lã em cobre? Lã positiva porque está mais para cima e o cobre fica... O cobre ganha elétrons, certo? Para poder ficar negativo, né? E a lã perde elétrons para poder ficar positivo. Beleza? Então, série triboelétrica, para que serve? Para tu poder olhar e ver quem é que fica positivo, quem é que fica negativo. Tem que decorar, né, professor? Não viaja. Imagina, tem que decorar essa série triboelétrica. Eu que estou há anos trabalhando com isso, nunca me dei esse trabalho e nunca me fez falta para resolver nenhuma questão. Certo? Agora, se o cara te fornece uma série triboelétrica e te pergunta, esfregou tal com tal, tem que saber olhar ela e ver, né, quem é que fica positivo e quem é que fica negativo, porque está assinalado ali quem é que fica mais, quem é que fica menos. Certo? Então, tu vê, se o aluno não faz esse comentário, eu poderia esquecer de comentar nesse momento, só ia comentar quando aparecesse na nossa frente uma questão que envolvesse série triboelétrica. Agradeço sempre, então, os comentários do pessoal. Questão 2. Com base na lei, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Apresentamos as seguintes proposições. Um próton atrai um próton. Absurdo. Um próton atrai um elétron. Verdadeiro. Um próton repele um elétron. Os opostos se atraem. Um próton repele um próton. Verdadeiro. Um próton atrai um nêutron. Só vou dizer que é falso porque ele me deixou claro que ele queria que eu analisasse cargas elétricas, não é? Porque de fato no núcleo atômico tem prótons e nêutrons juntos, não é? E próton não repele próton. Então a explicação para o tal amontoado de prótons e nêutrons no núcleo atômico é que o nêutron está obrigando eles todos a ficarem grudados. Então próton e nêutron se atraem. E se atraem com uma força maior do que a repulsão de próton por próton. Só que ele estava querendo que nós analisássemos eletricamente. Os opostos se atraem, ele colocou no enunciado, não foi? Então é por isso que eu estou colocando falso. Embora eu saiba do meu dia a dia que o próton atrai o nêutron, não é motivo elétrico que faz isso acontecer, né? É outro tipo de situação. Força nuclear forte e força nuclear fraca. É outra história, por isso falso. 6. Um elétron atrai um nêutron. Falso. Uma coisa que eu não citei na outra sala,
e que eu quero citar para vocês. Tomara que eu me lembre de citar antes de começar a outra aula. Galera, olha só. Se eu tenho um corpo neutro, não é um nêutron, é um corpo neutro, um corpo grande e neutro, e aproximo um corpo carregado dele, já que os opostos se atraem, esse corpo neutro vai ficar de um jeito que a gente chama induzido. Ele ainda está neutro, tá vendo? Ele está neutro ainda. Só que os elétrons migraram do canto direito para o canto esquerdo. E esses átomos que estavam neutros e perderam seus elétrons ficaram agora positivos. Tudo bem até agora? Entre positivo e negativo ocorre atração ou repulsão? Atração. E entre positivo e positivo? Só que o que será mais forte nesse caso? A atração ou a repulsão? A atração fica mais forte que a repulsão, porque as cargas de sinais opostos estão mais próximas. Então tu vê, cara, um corpo neutro, ele é atraído por um corpo carregado. Certo? Um corpo neutro vai sofrer a atração do corpo carregado. E se fosse negativo, professor, ia atrair também. Corpos neutros são atraídos por corpos carregados. Por quê? Porque dentro do corpo neutro ocorre um processo chamado indução. Beleza? Agora, o nêutron, nesse caso, né, ele não tem como ocorrer distribuição de carga elétrica lá dentro, mesmo sabendo que eles são feitos de quarks. E por isso, então, eu tenho que considerar falsa o item 6. Certo? Mas tem essa pegadinha clássica. Corpo neutro é atraído por corpo carregado, por incrível que pareça. Mesmo física moderna vai continuar sendo falsa. Ali sim, no caso do neutro, sim. Não haveria espaço para ocorrer uma indução. Tá? Muito boa pergunta. Ficou qual então, verdadeira? Só a 2 e a 4, letra C. Letra C. Show. A questão 3, bem tranquilinha. Um bastão não condutor, lembrando que se é não condutor é porque ele é isolante, e descarregado foi atritado em uma das suas extremidades, até ficar negativamente eletrizado. É o bastão, né? Então não é eletrizado, é eletrizado. Dos seguintes esquemas que representam secções ou seções longitudinais do bastão, o que melhor indica a distribuição de cargas é... né, galera, que se ficou negativamente carregado, vai ficar negativamente carregado só naquela região que foi atritada. Não tem por que aparecer carga em outro lugar, porque elas não podem se deslocar. O material é isolante. Se fosse um material condutor, ficaria que nem a letra A. Certo? Para ficar que nem a letra C, só se eu esfregar um material aqui e outro tipo de material lá, para as cargas ficarem desse jeito. Com certeza, há um desenho razoável. Se eu atritasse ele todo, seria a letra A, então. Se eu atritasse em volta dele todo, a letra A seria razoável. Né? Mas ele deixou claro que era nenhuma das extremidades. Né? É isso aí mesmo, bem observado. Pessoal, vou aproveitar agora então essa continuação da aula para documentar o que nós já havíamos discutido sobre o processo de eletrização e avançar falando do processo de eletrização por indução, o mais interessante deles.